Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante. A transformação de uma habilidade que todo mundo acha que domina, a leitura, na verdadeira arte da pesquisa. Vamos descobrir como deixar de ser um leitor passivo para se tornar um pesquisador de verdade. Ok, vamos começar por aqui. Parece uma pergunta simples, não é? A gente lê o tempo todo. Mas para começar essa jornada precisamos questionar essa ideia básica. O que de facto acontece quando os olhos passam pelas palavras numa página? Será que é só reconhecer letras? Ou tem algo muito mais profundo rolando? Bem, a literatura especializada mostra que existem basicamente duas maneiras de entender a leitura. De um lado temos a decodificação, que é simplesmente o ato de reconhecer as letras e as palavras. Do outro, a compreensão, que já é o processo ativo de construir um significado a partir daquelas palavras. É perfeitamente possível decodificar um texto inteiro sem entender a mensagem. É a diferença entre olhar para as peças de um quebra-cabeça e enxergar a imagem completa. Isso nos leva a dois processos mentais que se complementam. O bottom-up, ou de baixo para cima, é a decodificação. Ele começa com os tijolinhos básicos, letras, palavras, frases. O cérebro vai construindo o sentido a partir do zero, mas ao mesmo tempo acontece o processo top-down, de cima para baixo. É aqui que entra o conhecimento prévio, as experiências, o contexto. Tudo isso é usado para prever e dar sentido ao texto. Quem lê bem usa esses dois processos de forma interativa, quase sem perceber. E esta citação resume o ponto central de forma brilhante. A leitura académica, que é a base da pesquisa, não é algo passivo. É um diálogo. É um processo ativo onde se faz previsões, se questiona e se experimenta com as ideias de quem escreveu. É essa mentalidade ativa que transforma um simples leitor em um pesquisador em potencial. Certo, com essa base estabelecida, vamos agora entrar no mundo da pesquisa. Pense em quem pesquisa como um explorador. E todo explorador, para não se perder, precisa de uma ferramenta essencial, precisa de um mapa. O grande desafio do explorador moderno é que o mundo do conhecimento está passando por uma verdadeira explosão de informação. Existem tantos artigos, tantos livros, tantos dados, que, como alguns pesquisadores dizem, às vezes se gasta mais tempo tentando descobrir se um estudo já foi feito do que fazendo o estudo em si. É um oceano de informações, e navegar nesse oceano sem um mapa é praticamente impossível. E é exatamente aqui que entra o nosso mapa, a revisão de literatura. E veja bem, não é só ler umas coisinhas sobre um tema, é uma análise sistemática e principalmente uma síntese crítica de tudo o que foi publicado. É o processo de desenhar um mapa detalhado do território do conhecimento para saber exatamente onde se está, o que já foi explorado e, claro, para onde se pode ir em seguida. É fundamental esclarecer alguns mitos. Uma revisão de literatura não é um resumo de cada artigo, um depois do outro. Também não é uma lista de compras de livros para mostrar o quanto se leu. E, definitivamente, não é uma colcha de retalhos feita de citações soltas. É uma narrativa coerente, crítica, um verdadeiro diálogo entre as fontes. Assim como um explorador precisa de mapas diferentes para terrenos diferentes, um mapa topográfico para as montanhas, um mapa náutico para o mar, quem pesquisa também precisa do tipo certo de revisão para a sua pergunta. Vamos dar uma olhada nos principais tipos. Basicamente, temos três tipos principais. A revisão narrativa, que é mais flexível e serve para mapear o conhecimento sobre uma questão mais ampla. A sistemática, por outro lado, é super rigorosa. O objetivo dela é responder a uma pergunta muito, mas muito específica, usando um protocolo de busca que seja explícito e que possa ser reproduzido por outras pessoas. É muito comum na área da saúde. E, por fim, a integrativa, que é um meio-termo muito poderoso, que permite sintetizar estudos com metodologias bem diferentes, qualitativos, quantitativos, teóricos, também de uma forma sistemática. Ok, agora que já entendemos o quê e o porquê, vamos para o como. Como, na prática, se constrói esse mapa? Qual é a jornada de uma revisão de literatura passo a passo? O processo pode ser dividido em 4 grandes etapas. Primeiro, definir o escopo. Não dá para ler tudo, então é preciso ter uma pergunta de pesquisa bem clara. Segundo, a busca sistemática, usando palavras-chave em bases de dados confiáveis. Terceiro, a análise e seleção crítica, porque nem tudo que se encontra tem relevância ou qualidade. E por último, a etapa mais criativa, sintetizar e escrever, organizando as ideias por temas para contar a história do que já se sabe sobre aquele assunto. Agora, uma dica de ouro para a busca sistemática. Os operadores booleanos como e, ou e não são ferramentas cruciais para refinar os resultados. O ou expande a busca como em desigualdade social ou determinantes.
O R restringe, exigindo que os resultados tenham também a palavra tuberculose. E o não exclui termos, como aqui tirando os artigos que mencionam pediatria. Usar essa lógica é como dar coordenadas exatas para os sistemas de busca. E onde se faz essa busca? Bom, aqui estão algumas das principais bases de dados científicas. Conhecer e saber como usar essas fontes é fundamental. Elas são os portais para o imenso mundo da produção académica, os pontos de partida para qualquer explorador do conhecimento. Até agora, a gente falou sobre mapear o que já é conhecido. Mas vamos para o verdadeiro clímax dessa jornada. O objetivo final do mapa não é apenas mostrar o que já foi descoberto. Então, o ponto crucial é este. A função mais nobre de uma revisão de literatura é identificar com precisão o que ainda não se sabe, é encontrar a tal da lacuna no conhecimento. Essa lacuna é o que justifica uma nova pesquisa, é a oportunidade de contribuir com algo original para a discussão. E esta citação resume a ideia perfeitamente. O mapa não serve só para evitar que a gente se perca em territórios já explorados. O seu propósito mais profundo é revelar onde terminam as estradas conhecidas e onde começa a terra incógnita, o desconhecido. É nesse ponto que a verdadeira exploração, a pesquisa em si, começa. E assim, terminamos com esta pergunta no ar. Depois de aprender a ler ativamente e a mapear o conhecimento, a questão que fica é: que lacuna, que terra desconhecida, a curiosidade e a pesquisa podem vir a desvendar? A jornada do conhecimento começa sempre com uma boa pergunta. A jornada começa agora.